Queridos, para iniciar, continuar nossa série, nós estamos trabalhando, já estamos caminhando para o fim. Essa é a quinta mensagem de 7. Nós estamos caminhando sobre um tema que é sabedoria para viver. Diga comigo, sabedoria para viver. Então, nessa série, qual foi o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo? É fazer que você tenha chaves poderosas para você viver de uma maneira mais sábia. Amém? O mundo em que nós estamos vivendo, você sabe disso, precisa de muita sabedoria. E precisa de pessoas que espalhem a semente da sabedoria. Então você é essa semente, você é essa pessoa que vai espalhar sementes de sabedoria aonde quer que você caminhar, onde quer que você andar. Amém? Então eu declaro sobre você uma unção poderosa de sabedoria para construção, para que você possa ser uma pessoa construtiva, uma pessoa disruptiva, uma pessoa que aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos seus pés ali, seja um lugar onde você acrescenta. E isso vai te trazer muitas conexões, isso vai te trazer muitos benefícios, porque você vai ser uma pessoa que quando chega, ninguém vai dizer, chegou o fulano aí, ó. Não, você vai chegar e as pessoas vão dizer, graças a Deus, que o fulano, que a fulana chegou, que a gente precisava dele e dela. Então hoje eu quero trabalhar com você algo muito importante, inclusive que eu gosto muito, porque eu sou da área do ensino, sou da área de os mestres, né? E até eu estava vendo... Não vou amolar vocês com isso agora. Eu estava vendo no Instagram os 5 ministérios da igreja, que é profeta, evangelista e apóstolo, e o menino comparou esses 5, como que esses 5 homens, esses 5 ministérios reagiriam a um acidente de carro, né? Então o evangelista já vai chegar para a vítima e vai dizer, aceitou a Jesus? Né? O pastor vai ficar ali sentado do lado da vítima dizendo, calma, vai dar tudo certo. Esse é o pastor. O evangelista já vai chegar e já vai querer saber, aceitou a Jesus? Porque se morrer agora, irmão, já está salvo, né? O apóstolo vai chegar e vai dizer, vamos colocar os cones para delimitar aqui a área. Que apóstolo é muito de geografia, muito de área. E o mestre vai chegar e vai dizer, quem que estava em velocidade aqui, o código de trânsito está dizendo que vocês estão errados. Então eu sou esse cara, o mestre, né? O cara que chega, peraí, mas aqui está errado. Então eu gosto muito do ensino bíblico, do ensino como um todo. E hoje o tema fala sobre isso, sobre a gente valorizar o ensino, amém? Então diga, eu tenho que valorizar o ensino. Toda a nossa fé, irmão, toda a Bíblia, ela é baseada no ensino. Toda a história de Deus com Israel, por exemplo, é baseada no ensino. Por isso que lá em Deuteronômio, Moisés diz para o povo, olha, vocês falem do livro dessa lei ao levantar, ao deitar, sentado na mesa, quando vocês forem almoçar. Por quê? Isso chama-se tradição oral. Ou seja, você vai passando conhecimento de geração em geração. Você sabe que muitos livros da Bíblia foram escritos só no exílio babilônico, que aconteceu muito depois do Mar Vermelho se abrir, muito depois de acontecimentos importantes da Bíblia serem concretizados. Mas por que nós temos acesso hoje? Porque alguém se preocupou com o ensino, de sentar os seus filhos, de falar, olha meu filho, Deus é o Deus de Israel, aquele que nos tirou do Egito, aquele que proveu o maná, aquele que abriu o Mar Vermelho. Você sabia que a abertura do Mar Vermelho é mais conhecida no mundo do que a morte de Jesus na cruz? A história mais conhecida do que a história da morte de Jesus é o Mar Vermelho. Por quê? Porque existiu alguém que valorizou o ensino. E daqui eu já tiro a primeira lição, até mesmo antes de começar a pregar. Nós estamos preparando a nossa próxima geração, irmão, com essa tradição. Nós estamos ensinando nossos filhos a serem crentes, ou somente médicos, advogados, contadores,
bons profissionais. Porque isso o mundo está cheio. Mas de bom crente, o mundo está precisando. Então, você, para viver em sabedoria, uma coisa que a gente tem que fazer é valorizar o ensino. Amém? Olha, Provérbios, porque a gente está trabalhando dentro do livro de Provérbios. Então, Provérbios é um livro de sabedoria, você sabe disso. Você quer ter ali muitas chaves de sabedoria, você lê Provérbios. Então, Provérbios capítulo 13, verso 1, diz que o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Amém? Então vamos ler juntos para nós podermos assimilar. 2, 3, vamos lá. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador... Então quer dizer, a sabedoria está em valorizar o ensino. E quando nós estamos falando de um filho que acolhe a instrução do pai, nós também estamos falando de nós para com Deus. Porque, olha só, João 3,1, primeira de João, aquela epístola pequenininha que tem ali antes de Apocalipse, primeira, segunda, terceira João, a primeira 3,1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Então olha aí para quem está do seu lado, diz: você não é bastardo, você é filho de Deus. Aí eu pergunto, como filho de Deus, você ouve a repreensão do seu pai? Você acolhe a instrução do seu pai para a sua vida? Porque, escute o que eu vou te dizer, Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Então nós gostamos muito da figura de Jesus Salvador, aquele que vai nos levar para o céu, aquele que vai nos levar para uma nova Jerusalém. E Deus está me instigando aqui, que em uma das séries que eu vou fazer aí para frente, a gente vai falar sobre o céu. Amém? Pouca pregação sobre céu. Vamos falar sobre o céu, para você desejar ir para o céu. Não agora, quando Jesus voltar. Tá bom? Então, é porque às vezes a gente dá aula do céu, uma vez eu dei uma escola bíblica sobre a vinda de Jesus, a nova Jerusalém. Veio uns 2, 3 assim para mim: pastor, meu Deus, eu podia morrer agora, que eu ia estar feliz. Calma, irmão. Deixa o tempo, Eclesiastes 3, irmão. Deixa o tempo vir. Não vai agora não. Então, olha só. Nós como filhos de Deus, diga: eu sou filho de Deus, acolho a instrução do meu pai. Amém? Deus está nos instruindo o tempo inteiro, o tempo todo. Desde o momento que nós nos acordamos até ao momento que nós vamos deitar. Deus está nos instruindo, falando conosco. Deus está trazendo conhecimentos novos. Deus traz sonhos, revelações, projetos, pessoas, conexões. Em tudo nós vemos a mão de Deus nos ensinando algo. E o filho sábio, ele acolhe. Veja, que o texto não diz obedece. O texto diz acolhe. Por quê? Lá em Efésios tem um texto, se eu não me engano, capítulo 6 em diante, que diz assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Ou seja, se a ordem vem do teu pai e ela vem de Deus, você obedece. E se não vem de Deus, você acolhe, mas não desonra. Está entendendo? Você acolheu, mas não desonrou. Porque qual é o grande problema nosso? É a síndrome da independência. Eu já sei. Eu sei. Tu quer ver quando um pastor vai aconselhar alguém? Mas você tem que fazer assim, assim. Eu sei. Não, isso aí eu sei, pastor. Pronto, irmão, travou o ensino.
Porque se você já sabe, por que está ali na minha frente? Não, isso aí eu já sei. Aí, às vezes, nós queremos ensinar a Deus. Deus, tu devia ter feito, mas devia ter feito assim, assim e assim. E Deus tem os seus caminhos. Deus tem as suas formas. Então o que eu faço? Eu acolho. Aquele que é sábio, ele acolhe a instrução do seu pai. Como filhos de Deus, nós somos aperfeiçoados pelo Pai em todos os níveis da nossa vida. Deus nos aperfeiçoa a cada dia. Você não é o mesmo de ontem, e amanhã não será o mesmo, e depois de amanhã também não será. Por quê? Porque Deus nos dá cada dia a oportunidade de crescer. Porque Deus está nos aperfeiçoando em todos os níveis da nossa vida, em todos os dias, amém? Glória a Deus. Então, quando você entra na sua empresa para trabalhar, Deus está te aperfeiçoando. Quando você passa por uma tempestade, você não vê saída, Deus está te aperfeiçoando. Quando você passa por uma doença, um quadro de doença, Deus está te aperfeiçoando. Está falando contigo, está te trazendo lições. O pior de tudo é a gente passar por algumas coisas e não aprender nada. Sabe? Então, veja, Deus sempre desejou se relacionar com o homem. Deus sempre desejou o quê? Se relacionar com o homem. Gênesis mostra muito bem essa relação de Deus com o homem. A gente tem em Gênesis, por exemplo, Deus visitando o homem na viração do dia. Porque tinha lá um jardim no Éden, não era o jardim do Éden, era um jardim no Éden. Veja que Deus, ele deu o governo do mundo inteiro a Adão e Eva. Mas Deus primeiro disse, colocou eles num jardim no Éden. E vocês vão governar. E Deus disse, vocês vão governar sobre toda a terra. Mas quando eles não conseguem governar sequer o jardim, eles perdem o mundo. Então eu aprendo aqui que Deus, ele é pedagógico. Ele vai te dar oportunidades para você aproveitar e crescer. E assim vão se acrescentar oportunidades na sua vida. É por isso que você tem que receber de Deus, tem que estar preparado para receber de Deus. Tem bênção que a gente não está preparado para receber. Você sabia? Porque nos céus, irmãos, as bênçãos celestiais já estão preparadas para os filhos de Deus. E o que eu faço para receber, pastor? Maturidade. A cada nível de ensino, de maturidade, Deus vai liberando. Porque veja, Deus se relacionava com o homem todos os dias. Na viração do dia, Deus ia ao Éden e visitava o homem. Mas o homem era dono de todo mundo. Mas quando o homem se rebela, quando o homem tem essa síndrome da autoconfiança, da rebeldia, então ele perde o mundo e perde o Éden. Então você tem que compreender que Deus está estabelecendo o ensino na sua vida, para que você possa receber novos níveis da parte de Deus. Amém? Você recebe essa palavra, irmão? Quando você diz amém, você está dizendo amém. Eu concordo, eu tomo para mim. Deus teve pessoas especiais. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos e foi arrebatado. E o texto diz, de Gênesis, quando você for ler sobre Enoque, diz assim, e não foi mais achado. Ou seja, ele andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, 300 anos, andou com Deus, até que todo mundo procurou ele e não acharam mais. Porque à medida que eu vou andando com Deus, eu vou subindo com Ele. Eu vou subindo.
Essa é a metáfora da igreja. A igreja está andando com Deus até um dia que alguém vai procurar e ela não vai estar mais. Porque quem anda com Deus, ele toma para si. Quem anda com Deus, ele diz assim: meu amigo, vem comigo. Sabe aquela pessoa, aquele teu amigo, que quando você pensa em ir num lugar legal, você pensa em levar ele? Então Deus está ali caminhando com Enoque. E Enoque não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Deus disse: eu tenho muitas criações, eu tenho muitos homens. Esse aqui é especial, eu vou tomar para mim. Então Deus, ele tinha essa questão de ensino, de caminhada com os homens. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Noé andou com Deus e Deus lhe deu um plano detalhado sobre algo que iria acontecer pela primeira vez no mundo. Até tem uma frase que diz: Noé era louco até o dia que choveu. Então, Deus revela detalhes no processo. Deus revela seus planos no processo. Pastor, como é que eu sei os planos de Deus? É no processo, é no ensino, é na caminhada, é no estar junto, é você conhecer a voz de Jesus. É você conhecer a voz, o jeito dele falar contigo, a maneira como ele fala contigo. Sabe, quem aqui, eu sempre uso essa metáfora, quem aqui tem algum problema, uma restrição alimentar? Você sabe aquilo que você pode comer ou não comer. Aí você dosa um pouquinho, às vezes come um pouquinho mais, às vezes exagera, né? Fim de ano, no Natal, come aquilo que não pode, mas você conhece o seu organismo. Você até vai no médico, ele te receita lá, e o médico bate um geralzão assim, porque para o médico todo mundo é igual, o mesmo organismo e tudo fechou. E é mesmo, tá certo. Só que lá no fundo você sabe o teu organismo, a maneira como ele funciona, sim ou não? Então, assim é Deus. O trabalhar dele a gente conhece. Só a Valéria entendeu. O trabalhar dele a gente conhece, irmão. A gente conhece quando ele fala, a gente conhece quando ele está... Isso aqui está acontecendo, é porque o mundo espiritual está querendo me dizer alguma coisa. Isso aqui, Deus está me falando, Deus está permitindo, por causa de... E daí você fica até mais tranquilo. Quando algum vento vem, você já olha na perspectiva do ensino, e você diz: Deus está querendo me forjar, Deus está me ensinando. Não tem uma música assim? Deus está me ensinando. É da Estela, né? Deus está me preparando. Então Deus ao tempo todo ele está te ensinando, ele está te preparando, ele está te dando armas, ele está te forjando. Por que muitas vezes as coisas chegam e você está desarmado? Porque você não ouviu o que ele tinha já te falado. Ele já tinha te dito, já tinha te alertado. Mas por isso que Apocalipse usa-se a expressão aquele que tem ouvido para ouvir. Ora, ouvido todo mundo tem, mas nem sempre para ouvir. Porque ter ouvido não quer dizer que eu estou ouvindo. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha, quem diz? O Espírito. Então, se o Espírito diz, o Espírito falará de maneira espiritual, misteriosa, poderosa. Não é o microfone do pastor que diz, não é o alto-falante que diz, é o Espírito. E quem vai ouvir o Espírito? Quem estiver ligado no mover do Espírito. Então você entende que quando o Espírito fala, ele está falando em um outro nível. Por isso que você tem que estar
valorizando o ensino, caminhando com Ele, estando com Ele. Eu não estou falando aqui de você ser teólogo, não estou falando de você ser perfeitinho, até porque nenhum desses quesitos são imediatos para você ter um contato com Deus. Claro que depois, no andar com Ele, você vai ser aperfeiçoado de glória em glória. De glória em glória, de processos em processos. Davi não foi rei de uma hora para outra. Moisés não foi o grande legislador de uma hora para outra. Mas eles foram ouvindo a Deus. Amém? Glória. Então vamos lá. Na intimidade do relacionamento, Deus libera o ensino. Então repita comigo. Na intimidade do relacionamento, Deus libera o ensino. Então você quer aprender de Deus, tenha intimidade com Deus. Quer aprender de Deus? Intimidade com Deus. Quando Jesus falava, os discípulos ouviam, é Jesus. Aí Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha. Então, no meio de tantas vozes nesse mundo que a gente ouve, as ovelhas têm que conhecer a voz daquele que é pastor. Porque é na intimidade do relacionamento que Deus vai liberando o ensino. Wesley Islon, ele diz que você é responsável pela sua intimidade com Deus. Ninguém pode se relacionar ou conhecer Ele por você. Por isso, seja fiel em buscá-lo diariamente em oração e na leitura da Bíblia. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Quer ter um corpão, tem que ir para a academia. Sim ou não? Tem jeito. Não tem jeito, irmão. Quer ter diploma, tem que terminar a faculdade. Sim ou não? Ou alguém aqui ganhou o diploma sem terminar? Não tem jeito, irmão. Quer crescer espiritualmente, é leitura bíblica, jejum e oração. Desde que o mundo é mundo. Pastor, mas a gente está em 2024, não tem algo assim tipo online, instagramável? Não, irmão. É leitura bíblica, oração e jejum. Princípio não muda. Então, você quer se aproximar de Deus? Faça jejum. Oração. Pastor, não sei por onde começar. A gente está aqui para isso. Maior prazer em te ajudar. Os obreiros estão aí para isso, diáconos estão aí para isso. Qualquer um desses que estão levantados atrás de você, intercedendo por você, eles estão aptos para te ensinar princípios de jejum, oração e devocional. Então, veja, pastor, por que a minha vida espiritual parece que às vezes não rompe? Talvez porque você não deixa os processos de Deus te trazerem ensino. Entende? Eu conheço pessoas que há anos, irmãos, são crentes, mas enfrentam os mesmos problemas. Mesmos. Por quê? Porque quando Deus começa a trabalhar, ela foge do ensino. Eu fazia programa de TV. Na época o nosso ministério tinha uma TV. E eu fazia programa de TV junto com o pai. Na madrugada, assim, uma da manhã, né, Fábio? Que horário que é? 1, 2? É, por aí, 1, 2. Tinha uma mulher que ligava todo dia. O Fábio e a Aline atendiam lá. Todo dia ligava com o mesmo problema. Mesmo problema. O marido dela, isso. E era assim, ó. Eu não fazia todo dia. Cada dia era um pastor. E você ligava, tipo, no outro dia do outro pastor, o mesmo problema. No outro, mesmo problema. No outro, mesmo problema. Um dia a Aline perguntou para ela assim, vocês sabem que a Aline é profeta, né? Profeta não tem muito tato pastoral, profeta é pá. Aí a Aline já foi na jugular dela, a irmã congrega onde? Cadê o seu pastor?
Não, mano, não tenho, não congrego. Então tá aí o problema, né, irmão? Porque eu estou aqui no programa já há 1 ano e há 1 ano a senhora tem o mesmo problema. Por que não está resolvendo, irmão? Porque não se posiciona. Quando vai para uma igreja, o pastor toca na ferida, vai embora para outra. Aí chega na outra, ninguém conhece minha ferida, eu vou ficar aqui. Tocou na ferida de novo, vai para outra. Aí eu vou ficar aqui agora nessa outra aqui, porque ninguém conhece minha ferida. Vai para outra, toca na ferida, outra. E assim você nunca para você ser curado, para você ser ensinado, para você ser transformado, para você ser confrontado. Sabe? O lugar de transformação, o lugar de confrontação é um lugar onde você permanece. Eu sou confrontado aqui, eu sou curado aqui, eu sou ferido aqui, porque a Bíblia diz que Deus faz a ferida e Deus cura a ferida. Então Ele faz a ferida, eu vou embora, eu fico ferido. Mas se Ele faz a ferida, eu permaneço posicionado, Ele fecha a ferida. Isso é ensino. Agora a rotatividade de crente faz com que eu não gostei, vou para outra, não gostei, vou para outra. E você nunca é curado, nunca nada muda. Por quê? Porque você foge do ensino. Ensina isso aqui, é olho no olho, é olho no olho, é confronto. Espera aí, o que está acontecendo? Não, vamos resolver isso aqui, vamos orar. Ah não, mas eu vou sair, é a primeira coisa que o povo diz. Sabe o que é isso? Zona de conforto, você quer sair para não ser confrontado. E quem não é confrontado não é curado. Diga, quem não é confrontado não é curado. Amém, irmão? Você fugir do ensino não vai resolver. Ah, vou para A, para B, para C. Vai, pode ir. Mas para num lugar e deixa alguém, pela misericórdia de Deus, tratar da tua vida. Então, olha só. O texto de Provérbios está dizendo: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Ele não ouve porque ele é zombador, ele debocha. Cuidado com pessoas. Cuidado com pessoas zombadoras. Então, quando eu estou disponível para o ensino, irmão, eu estou demonstrando sabedoria. Quando eu estou disponível para o ensino, eu estou demonstrando o quê? Sabedoria. Então, Jesus disse lá em Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um convite ao discipulado pessoal com Ele. Aprendei de mim. Pastor, não quero aprender com homem não, então aprende com Jesus. Melhor coisa que tem. Você está certo. Está certíssimo. Ele diz: aprendei de mim. Porque Deus valoriza o ensino, irmão. Aí você já parou para pensar por que Deus valoriza tanto o ensino? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, diz uma coisa que eu amo. Diz assim, que o fim da nossa fé é a salvação. Então, o fim da fé, o objetivo da fé, pois vocês estão alcançando o alvo da fé. Qual é o alvo da fé? Qual é o alvo de nós termos fé? Salvação. Sem salvação, nada disso daqui faz sentido. Então, o alvo da nossa fé, de nós estarmos aqui, nós nos entregarmos, de ter voluntários trabalhando para o reino de Deus, de ter pessoas te evangelizando, o alvo de tudo isso aqui é a salvação da sua alma. Mas para a salvação da alma, Deus vai começando a nos preparar. Entende? Deus nos pega do jeito que somos e Ele começa a nos ensinar, nos preparar. Então não há como eu ter uma revelação de quem Deus é, se eu não valorizar o ensino. Crente que vive só de postagem, repostagem de Instagram, de frase bonita. Agora teve uma menina que fez uma música aí, cantou uma música aí, gerou maior polêmica, dividiu todo mundo. Meu Deus, que coisa mais fácil para dividir a igreja, uma música. É certo, não é certo, é certo, não é certo. Sabe? Por quê? Porque as pessoas não estão sendo ensinadas, enraizadas na palavra.
A gente tem crentes nominais, aquele crente que vem porque acha bonito a igreja, acha legal o ambiente de igreja. E tem aquele que nem vem, ele diz que é crente, mas nem vem. O que eu estou dizendo com isso, pastor? Está me atacando? Não estou atacando ninguém, irmão. Eu só estou dizendo o seguinte: para você conhecer qualquer pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Verdade ou mentira? Amém? Então, como é que você vai conhecer a igreja de Cristo de maneira superficial, se você não permanece no ensino? Entende? É isso. É essa a questão. Então tem gente que tem um monte de conceitos e preconceitos sobre a igreja, mas não está caminhando com a igreja. Então, pessoas que são usadas por Deus, irmãos, são ensinadas e treinadas por Ele. Moisés, por exemplo, encontrava Deus no cume do monte. Lá Deus passava instrução, lá Deus falava com ele, lá Deus deu para ele as tábuas da lei. Instrução. Para você governar esse povo aí, para você liderar esse povo, tem que ter instrução. Vem comigo, lá no cume do monte, lá que eu vou te ensinar. Marta, Maria, você conhece a história de Marta e Maria? Marta atarefada em casa, Jesus chegou, tem que preparar a janta, tem que preparar a mesa. E Marta ali, Maria escolheu ficar quietinha nos pés de Jesus. Por quê? Porque naquele tempo, os mestres ensinavam sentado e os alunos ficavam aos pés. Então ela estava o quê? Sendo ensinada por Jesus. Com certeza naquela conversa de Jesus com Maria, ele estava ensinando para ela realidades poderosas do céu. Chaves poderosas. Eu queria estar naquela conversa. Ele devia estar liberando muita coisa sobre ela. E Marta na correria. E Marta disse para Jesus: ô Jesus, escuta aqui, tu não vai dizer para ela vir me ajudar, não? Tu não vai dizer para essa malandra aí que está aos teus pés, vir servir a casa comigo, vir servir a janta comigo? Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está atarefada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. O que é essa uma só que é necessária? O ensino. Jesus está dizendo para ela: eu preferia que você não estivesse preparando janta nenhuma, mesa nenhuma, e estivesse aqui aos meus pés, aprendendo. Você cresce mais aprendendo do que correndo para lá e para cá. Então tem gente que está tão atarefada no seu dia a dia, que não para aos pés de Jesus. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e leva filho na escola, e pega filho da escola, e paga boleto, e vem, e trabalha, e patrão, e isso, e funde motor, e acaba a gasolina, e fura pneu, e aquela coisa. A nossa vida está tão atarefada, não é verdade? Parece que um dia não dá mais para nada, irmão. E a gente está como Marta, para lá e para cá, e Deus está dizendo para você: uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. É o ensino. Porque se você tiver o ensino dos céus, o teu esforço é menor na terra. Só o pessoal aqui que está pegando, irmão? Quem veio para o culto hoje? Já vou terminar. Presta atenção. Quando você tem o ensino do céu, o teu esforço é menor na terra. Deus quer diminuir teus esforços. Deus não nos fez, irmão, para trabalhar que nem louco. É para isso que Ele criou o Shabat. O Shabat chega 5 horas da tarde. Qualquer judeu no mundo, 5 horas da tarde, ele para. Lá em Israel é 3. Sexta-feira vai para Israel. Eu nunca fui, tá, irmão? Eu falo como se eu fosse, né? Nunca fui, eu vou. Mas a irmã Nora foi. Tá lá, irmã Nora. 3 horas da tarde de sexta-feira começa a fechar tudo. Por quê? Corre para casa, acender a vela do Shabat, e você vai jantar com a sua esposa, com seus filhos ao redor da mesa, e você vai ter aquele tempo em família. Aquele esposo e aquela esposa que não tiveram um momento de amor, terão no Shabat. Olha aí, irmão, glória a Deus. É Deus providenciando tudo. Não deu, amor, de fazer o chamego durante a semana no Shabat. Dá. Por quê? Porque você parou tudo.
Porque Deus já criou o Shabá para você descansar. Para você ter o tempo com a tua casa, com a tua família, com a tua esposa. Deus não nos fez, irmão, para ficar frenéticos no mundo, não tendo tempo para nada, para a família, para a fé. Deixa eu te dizer, crente é um ser organizado. Porque o nosso Deus é organizado. Então você tem que aprender com Deus. Deus fez o trabalho para servir o homem, não o homem para servir o trabalho. Então cuide. Paulo, já estou acabando, tá? Mas Paulo, irmão, quem acha aqui que o apóstolo Paulo era fera? Ninguém. Ou ninguém me ouviu? Ele era fera. Irmão, se tu dizer que ele não era fera, eu vou te bater. Eu sou fanzaço do apóstolo Paulo. Até porque ele era careca também. Todo careca é inteligente, né, Desce? Tem que puxar a sardinha. Então o apóstolo Paulo, irmão, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era o rabino top da época. Gamaliel sabia tudo da Torá, da criação, da Bíblia. E ele foi ensinado aos pés. Isso quer dizer o quê? Humildade. Eu sento para aprender. Tem muito pregador de aeroporto aí, que só vive em aeroporto, não congrega, não para, não senta para ouvir. É só aeroporto, fotinho, aeroporto, fotinho, aeroporto, fotinho. Quem é o teu pastor? Você senta para ouvir quem? E arrasta a multidão e você fica feliz quando eles vêm aqui. Mas o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que eles não são homens de Deus, são. Só que eu estou dizendo o quê? Valorize o ensino. Amém? Valorize o ensino. A melhor maneira de destruir alguém pastor, como é que é? Me dá essa chave que eu já quero colocar amanhã. A melhor maneira de destruir alguém é distraindo do seu destino. E é a coisa que mais o inimigo faz conosco. Ele nos distrai do nosso destino. Hoje a gente lida com uma geração de crente com a fé instagramável. Cristianismo raso. Pessoas cuja vida espiritual carece de ensino. Tem cantor famoso que se tu perguntar quem é Elimeleque para ele, ele vai perguntar: é de comer? Mas ele canta aqui que o céu desce. De novo, estou dizendo que não tem unção? Não. Unção é uma coisa, conhecimento é outra, mas as duas juntas te fazem uma pessoa sábia. Então, princípios bíblicos, irmãos, tem princípios bíblicos que a gente tem que entender, que a gente tem que aprender. Não adianta, não tem como fugir. Não tem como eu ser crente não aprender alguns princípios da palavra. Tem gente que patina na fé porque não quer interiorizar alguns princípios que já são estabelecidos. Dízimos, ofertas, santa ceia, batismo, batismo no Espírito Santo, trindade, salvação, pecado. Sabe? Coisas que são simples, mas que vão te fazer uma pessoa mais sábia. Eu termino com um texto de Hebreus que fala sobre alguns crentes que não cresciam na fé. E o escritor de Hebreus, ele escreveu a esses crentes que não cresciam na fé. Então eu quero que, se você puder, abrir Hebreus capítulo 5, verso 11. Na epígrafe da minha Bíblia, a epígrafe é aquele título, né, que varia de Bíblia para Bíblia, em cima. É muito interessante, às vezes, a epígrafe, porque cada editora coloca um título legal lá. A minha diz assim: advertência contra a apostasia. Amém? Quem aqui não sabe o que é apostasia? Pastor, eu não sei. Beleza. Apostasia é distanciamento da fé. Amém? Distanciamento, esfriamento da fé.
pessoa era alguma coisa, é como se amanhã depois eu me desvio, me separo, você me vê lá numa situação degradante, você, meu Deus, não é o pastor Júnior. É porque eu me apostatei da fé. Amém? Entendeu? Então aqui o autor está falando advertência já contra a apostasia. Ele está dizendo assim, olha, para você não se esfriar, para você não se desviar, para você não se desfocar, a gente tem que tratar de alguns assuntos. Então ele diz assim, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Isso ele está falando para um povo, para os hebreus do primeiro século. Então esse não é um problema só nosso, irmão. Amém? Esse não é um problema só nosso. Esse é um problema que já vem, a igreja já enfrentava. E de certo modo isso é bom. Porque se eles enfrentaram, a gente sabe que eles enfrentaram e venceram, a gente também vai vencer. Então vamos lá, quanto a isso, se vocês se tornaram lentos para aprender. 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, olha, vocês já deviam estar se formando, vocês precisam de alguém que vos ensine novamente princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quanto crente que está 20 anos da igreja e ainda toma leite? Não tem alimento sólido. E se você der um feijãozinho para ele, ele sai da igreja. Então, olha só, 13 ou 12 mais 1, tanto faz. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante. Lembra do que eu falei para você da academia? Para ter corpão tem que ir aonde? Academia. Então é o exercício constante. Olha só, mas o alimento sólido é para os adultos. Quem é adulto espiritual aqui? Amém. Os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal. O que é discernir o bem e o mal? Diga comigo, é sabedoria. Aquela pessoa que chega para você, a sua mãe, seu pai, mais idade, experiência, meu filho, não entra nessa, não faz isso. Faz isso, não faz aquilo, tal. Ah, mãe, eu quero comprar uma moto, quero sair por aí, eu sempre não faz isso, rapaz. O que é isso? É o adulto espiritual, discernindo o que é bem, o que é bom e o que é mal. Então, irmão, que nesse tempo Deus te traga discernimento para você discernir tanto bem quanto mal, para você discernir tanto as ciladas quanto as oportunidades, para você discernir tanto aquilo que vai te acrescentar como aquilo que pode te trazer prejuízo. Porque você ter esse discernimento aqui vai te proteger de muitos problemas. Na hora de uma sociedade, na hora de assinar um contrato, na hora de comprar alguma coisa que não está na hora de fazer alguma conexão de amizade, na hora de seguir alguém na rede social. Olha, irmão, o Espírito Santo nos dá um presente lindo, que é discernir tanto o bem quanto o mal. Então você não vai ser aquele cordeirinho que vai correndo para o abismo. Você vai ser uma pessoa sábia, você vai saber discernir. E eu quero profetizar sobre a tua casa esse discernimento, esse conhecimento, esse entendimento, esse ensino, que você tenha. Não, irmão, toda TDAH espiritual cai agora por terra em nome de Jesus, amém? Aquela TDAH espiritual que o cara nunca assimila nada que é do céu. Ei, deixa eu te dizer, você vai começar a assimilar as coisas que Deus vai começar a derramar sobre a tua casa, sobre a tua vida.